Boa noite. No De Leste a Oeste desta noite, nós vamos trazer um especial sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, um confronto que tomou grandes proporções desde o último sábado, depois de ataques americanos e israelenses contra alvos no território iraniano. O que se vê agora não é apenas mais um episódio de tensão no Oriente Médio. O que está em curso é a tentativa de conter um regime que, desde a Revolução Islâmica de 1979, transformou o radicalismo em instrumento de poder e se tornou o maior financiador de terrorismo no mundo. De um lado, países que buscam limitar a expansão dessa ameaça. Do outro, uma teocracia que há quase meio século sustenta sua sobrevivência pela repressão interna, pelo financiamento de milícias e pela desestabilização sistemática do Oriente Médio. Além de passar pelas importantes notícias da semana relacionadas com a guerra, vamos mergulhar na história e entender como o Irã chegou até aqui. Eu sou Ana Paula Henkel e este é o De Leste a Oeste. E neste especial sobre o conflito Irã-Estados Unidos, eu confesso para vocês que eu tive muitas dificuldades de montar este programa, porque o que o nosso grupo do WhatsApp conversou essa semana, rapazes, as informações chegavam numa velocidade impressionante. Até brincamos que o programa tinha que ter no mínimo 4 horas. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ana. Eu acho que o programa tem que ter, sim, 4 horas. Eu sugiro que nós vamos falar isto para o chefe, obviamente, que o programa precisa ter 4 horas. Algum de nós aqui precisa falar para o chefe que o programa precisa ter 4 horas. Eu sugiro aquela pessoa que tenha mais cabelo. Para mim, este é meu critério. Boa noite, Bernardo e Ivan. Boa noite para toda a nossa audiência. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Eu volto com o relator Flávio, tá? Boa noite, nossa audiência. Boa noite, Ivan, Flávio, Ana, todo mundo aqui, a nossa produção. O programa hoje está especial, tá? Muito assunto e pouco tempo. E de leste a oeste mesmo, porque foi Califórnia, Brasil, Europa e voltava para Califórnia, ia para o Brasil. A gente não tinha fuso horário. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. Olha, o Bernardo e a Flávia e a Ana brincaram na questão das 4 horas. Eu achei que era verdade, que o programa duraria 4 horas essa Porque semana. Porque assunto tinha, né, Ivan? Eu achei que era sério. Mas olha só, eu quero fazer um convite aqui para o nosso chat. Quem acordou na manhã do sábado passado com as notícias do início da guerra e lembrou do De Leste a Oeste? Deixa aí nos comentários pra gente, você que eventualmente esteja assistindo essa transmissão gravada também, deixa aí nos comentários, porque quem acompanhou o De Leste a Oeste, vem acompanhando pelo menos desde outubro, novembro, não foi surpreso com um ataque. Aliás, deve ter pensado, eles disseram que o ataque aconteceria. Então, Ana, agora a gente vai analisar justamente o início dessa guerra lá no Irã. Exatamente, Ivan, e eu fui no nosso baú do De Leste a Oeste hoje. A atual escalada do conflito entre americanos e israelenses contra o regime dos ayatolás começou no último sábado, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos estratégicos no Irã. As operações atingiram instalações ligadas à infraestrutura militar e ao programa nuclear do regime, em uma ação que marcou uma das respostas mais diretas contra Teherã nos últimos anos. O impacto foi imediato. A operação eliminou o líder supremo do regime, Ali Khamenei, e atingiu centros estratégicos da estrutura militar iraniana. Em poucas horas, o aparato político e religioso da República Islâmica mergulhou em uma crise sem precedentes. Washington e Jerusalém deixaram claro que o objetivo da operação era direto: enfraquecer a capacidade do regime iraniano de financiar milícias, sustentar redes terroristas
e projetar instabilidade em todo o Oriente Médio. Um regime que há décadas também patrocina grupos extremistas em diferentes partes do mundo e construiu parte de sua identidade política na hostilidade aberta contra o Ocidente. Mas para entender como o mundo chegou até este momento, é preciso voltar quase meio século ao episódio que redefiniu o Irã e alterou profundamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Já em nosso primeiro programa do De Leste a Oeste, exibido em 10 de outubro de 2025, nós chamávamos a atenção para esse ponto de ruptura. Naquela edição, voltamos a 1979, o ano em que a Revolução Iraniana derrubou a monarquia persa e abriu caminho para o regime teocrático que trouxe terror e opressão. Vamos relembrar. Em 1979, o Irã passou por uma transformação que mudou não só o país, mas o equilíbrio do poder no Oriente Médio e no mundo. A Revolução Iraniana derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca pró-ocidente, e instaurou uma teocracia islâmica sob o Ayatollah Ruhollah Khomeini, o que levou um país rico em petróleo, com um governo modernizante, a abraçar um regime fundamentalista. E como isso molda o Irã que vemos hoje, desafiando Israel, apoiando o terrorismo e buscando influência global. No início do século XX, o Irã era uma monarquia sob a dinastia Pahlavi. O Shah, apoiado pelos Estados Unidos e Reino Unido, promoveu modernizações como reformas agrárias e direitos das mulheres, mas seu governo era autoritário. A repressão a opositores, a desigualdade social e a influência ocidental geraram descontentamento. Enquanto o Shah vivia em palácios, muitos iranianos enfrentavam a pobreza e o clero xiita, liderado por Khomeini, via a ocidentalização como uma ameaça à identidade islâmica. Exilado desde 1964, Khomeini usava fitas cassete para espalhar mensagens contra o Shah, inflamando protestos. Em 1978, manifestações explodiram. Trabalhadores, estudantes e clérigos se uniram contra o regime. O Shah tentou reprimir, mas a violência só aumentou a revolta. Em janeiro de 1979, ele fugiu do país. Em fevereiro, Khomeini voltou do exílio, recebido por milhões. Rapidamente, ele transformou o Irã numa república islâmica, com uma constituição baseada na Sharia e ele como líder supremo. A monarquia caiu e o Irã virou um estado teocrático e hostil ao Ocidente. As consequências foram imediatas e duradouras. A revolução afastou o Irã dos Estados Unidos, culminando na crise dos reféns da Embaixada Americana entre 1979 e 1981. O regime de Khomeini passou a exportar sua ideologia, apoiando grupos como o Hezbollah e, mais tarde, o Hamas, enquanto buscava armas nucleares para consolidar o seu poder. Hoje, 46 anos depois, o Irã permanece uma força desestabilizadora, financiando o terrorismo e desafiando a ordem global. A Revolução de 1979, além de uma mudança de governo, foi o nascimento de um projeto que ainda ameaça a paz no Oriente Médio e a civilização ocidental. Antes de avançarmos para mais dois vídeos históricos que mostram a queda do Shah, né, o Mohammad Reza Pahlavi e a volta do Ayatollah Khomeini em 79 do exílio, dois momentos, né, que abriram o caminho para o regime dos ayatollahs. Antes da gente ir para esses dois vídeos que mostramos aqui também, antes de todo mundo, né? Vou puxar a sardinha para o nosso programa. Antes de todo mundo falar do Irã com maior profundidade, eu queria ouvir os primeiros comentários de vocês em relação à Revolução Iraniana como um todo. Nós vamos entrar agora, logo depois desses comentários, exatamente quando o Shah foi mandado embora do país e Khomeini, então, foi recebido com honras inimagináveis, e inimagináveis também seriam as consequências, né, que seriam trazidas para o país. Flávio.
Ana, eu tenho que manter a piada aqui. Eu dei uma palestra recentemente, 2 semanas atrás, que a gente comentou sobre o programa de leste-oeste, né? Uma palestra sobre geopolítica. Um dos empresários, presidente de uma das grandes empresas do Brasil, assistiu o programa e falou: o Trump certamente está assistindo vocês, né? Vocês falam uma coisa, acontece na semana seguinte. Fazer uma notícia é uma coisa, fazer prognóstico é uma coisa bem diferente, e não foi uma vez só. Olha, vou deixar isso para os colegas comentarem com alguns detalhes a mais. Eu quero chamar a atenção só para um detalhe. Muita gente olha para a Revolução Islâmica, um regime como o iraniano, e fala assim: isso daí é medieval, eles voltaram para a Idade Média. Muita gente boa, inclusive, costuma usar este tipo de termo. Gente, isso não faz o mais remoto sentido. Não faz sentido nenhum. Tá? Porque a Pérsia, não sei se você lembra, ela era famosa por algumas coisas como odaliscas, entendeu? Elas eram famosas como as mulheres mais bonitas, né, de toda a região ali, que unia a Ásia, uma parte da Europa, uma parte da África. É o contrário, os gênios. Isso aí perdurou por séculos. A mentalidade de quem fez a Revolução Islâmica, ela é totalmente baseada na Europa do século XIX. Sabe esse cara, por exemplo, mataram Ali Khomeini, aí depois entrou um outro ayatollah que não ficou nem 12 horas no poder, mataram ele também. Esse cara que ficou 12 horas no poder era um especialista em Kant, filosofia do Immanuel Kant. Qual que é o livro preferido do ayatollah Khomeini? Sabe qual que é? Essa você não vai acreditar, isso é divertidíssima. Les Miserables, né, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele diz que o Victor Hugo é a palavra que eles usam, né, hakim, que é uma espécie assim de sábio, mais do que sábio, né, uma pessoa que transborda inteligência. É engraçado que o Victor Hugo não é uma unanimidade nem na França, mas o Ayatollah pensa nisso por conta da questão de desigualdade social, etc. O que ele pegou ali é basicamente um conceito de crítica colonial que estava na Europa no século XIX. Isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial, para quem não sabe. A Segunda Guerra Mundial é um ressentimento em relação a essa política de colonialismo, por sinal, que é europeia, ou seja, os próprios europeus que eram os colonialistas fizeram essa crítica e criam uma espécie de socialismo religioso, uma coisa que o Gaddafi na Líbia, por exemplo, fazia de uma maneira muito parecida. Então, não acreditem neste papo de que as burcas lá, aquela vestimenta das mulheres, os métodos, isso aí é o tradicionalismo persa. Você não entende nada, a história da Pérsia não tem nada a ver com isso. Isso é uma invenção modernete que hoje em dia é propagandeada como se fosse o tradicionalismo iraniano, que é um país inventado há menos de 50 anos. Bernardo, suas considerações iniciais, ainda vamos falar muito sobre tudo, né? Mas sobre a Revolução Iraniana. O fato é, Ana, que apesar daquilo que o Morgan falou ser muito verdade, né, o final do governo do Shah, do Shah Reza Pahlavi, na época, né, nos anos 70, a partir dos anos 77 ali, ele começa de fato a fazer um regime que se parece com as ditaduras modernas, né? Ou seja, ele faz um regime de partido único, ele começa a ter uma polícia de repressão dentro do país e toda aquela liberdade que o povo gozou por um bom tempo dentro do Irã persa da época do Shah e dos seus antecessores, né? Começou a terminar naquele período justamente porque ele já estava percebendo os focos de levante que iriam causar a Revolução Iraniana no início dos anos 78, iria culminar então em 79 no ápice da Revolução, né? Então vamos dizer assim que o Shah não facilitou as coisas, né? É importante a gente pensar nisso, que não era só mil maravilhas, né? E que, por assim dizer, a monarquia iraniana também tem sua peça de culpa em, por assim dizer, facilitar, né, a Revolução Iraniana. Ivan, suas considerações iniciais sobre a Revolução. A gente precisa visitar o passado, fazer o fio lá direitinho, e para a gente poder entender o que realmente está em jogo, né? Porque muita gente fala, lá vai o imperialismo Yankee atacar um país coitadinho, e sem você entender o que aconteceu no passado, é impossível você dar contexto a todas as notícias, principalmente dessa semana. Isso mesmo, Ana. E eu acho que eu vou trazer um contexto, somando as duas falas aqui dos colegas, do Flávio e do Bernardo. É muito bom o Flávio trazer a questão do Victor Hugo, porque relatos da época e depois de dissidentes do próprio regime apontam o seguinte: o primeiro ayatollah, quando ele embarcou naquele avião da Air France, ele prometia o quê?
pasmem, a democracia no Irã. Era essa a palavra utilizada. Vamos democratizar o Irã, vamos levar democracia, vamos melhorar a vida das pessoas. Eram promessas que obviamente não foram cumpridas e ele não tinha pretensão de cumprir, mas ele usou esse discurso revolucionário, como a peça, como Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então a gente tem esse elemento que aproveitou justamente dessas medidas que o Shah tomou, e por isso que eu digo que eu conectaria o discurso, o que o Flávio disse com o Bernardo, porque foi justamente nesse momento que o Shah começa, digamos assim, a implementar medidas autoritárias, é que eles se aproveitam da situação. Só que, obviamente, como todo bom movimento revolucionário pelo mundo, o que veio depois era pior do que era antes. E não à toa que nós temos, então, um choque geracional. Os mais velhos, lá atrás, 40, 50 anos atrás, deram seu apoio a esta revolução islâmica. Hoje, os filhos e netos daqueles senhores que saíram às ruas lá atrás para apoiar a revolução, agora pedem a volta do Shah, ou pelo menos a queda do regime islâmico. É quase que como um círculo que se fecha, né? E nos traz ao dia de hoje, Ana. E a gente vai mostrar exatamente esse dia agora, Ivan, para entender como o Irã chegou ao ponto de ruptura que mudou o destino do país. É preciso voltar exatamente a 16 de janeiro de 1979, o dia em que o Shah Mohammad Reza Pahlavi deixou Teherã e encerrou quase 4 décadas de governo. – 16 de janeiro de 1979. Naquele dia, um avião decolou de Teherã levando Mohammad Reza Pahlavi, o homem que governou o Irã por quase 4 décadas. Ao partir, o Shah não deixava apenas o país, deixava um regime inteiro e abria caminho para uma das maiores tragédias geopolíticas do século XX. Aliado estratégico do Ocidente, o Irã do Shah havia se tornado um polo de modernização no Oriente Médio, expansão da educação, crescimento econômico impulsionado pelo petróleo, ampliação dos direitos das mulheres e cooperação direta com os Estados Unidos. Mas esse projeto ruiu sob crises econômicas, corrupção, autoritarismo e repressão política. Reformas aceleradas alienaram setores tradicionais, enquanto o descontentamento popular crescia. Do exílio, o Ayatollah Ruhollah Khomeini mobilizou massas com um discurso islâmico radical e profundamente anti-ocidental. O Ocidente hesitou. Washington, traumatizada pelo Vietnã, acreditou que uma transição moderada seria possível. Não foi. Em fevereiro, o exército declarou neutralidade. O vácuo de poder foi rapidamente ocupado pelas forças mais organizadas e radicais. Poucas semanas depois, Khomeini retornava triunfalmente ao Irã. O que se seguiu não foi liberdade, mas teocracia. Vieram os tribunais revolucionários, execuções em massa, perseguição às mulheres, censura total e terror institucionalizado. Meses depois, a tomada da embaixada americana selava décadas de hostilidade. Desde então, o Irã tornou-se exportador de instabilidade, financiando o terrorismo e espalhando violência pelo Oriente Médio. 47 anos depois, a história retorna. Hoje, protestos tomam todas as províncias do país. A economia colapsa, a moeda despenca, a inflação explode. O povo exige o fim de um regime que prometeu justiça e entregou repressão. A lição permanece intacta. Quando o radicalismo islâmico é subestimado, o preço é pago por gerações. O Irã de hoje vive sob os escombros da decisão tomada em 1979. E a pergunta que ecoa em 2026 é inevitável. O regime dos ayatolás resistirá ou seguirá o mesmo destino que impôs
ao Shah Reza Pahlavi. A saída do monarca não representou apenas o fim de uma liderança, ela abriu um vácuo de poder que, poucas semanas depois, seria ocupado pelas forças revolucionárias lideradas pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Vamos relembrar este momento decisivo na história da humanidade. No dia 11 de fevereiro de 1979, o Irã ultrapassou um ponto sem retorno. Em 16 de janeiro, o Shah Reza Pahlavi havia deixado o país. No dia 1º de fevereiro, o Ayatollah Khomeini retornara do exílio, mas foi em 11 de fevereiro que o regime imperial efetivamente entrou em colapso. O desfecho se consumou quando o exército iraniano optou pela neutralidade. Essa decisão selou o destino da monarquia persa, com raízes que remontavam a mais de 2 milênios. O poder foi definitivamente assumido pelas forças revolucionárias sob o comando de Khomeini. Quartéis foram abandonados, prédios governamentais invadidos e o aparelho estatal deixou de funcionar. O 11 de fevereiro entrou para o calendário oficial como o dia da vitória da Revolução Islâmica. Com essa virada, o Irã deixou de ser um Estado sintonizado com o Ocidente e adotou um novo eixo ideológico. A política se fundiu com a religião. A autoridade clerical instalou-se no centro do poder. A nova Constituição concentrou a autoridade suprema em um líder religioso. O regime passou a apoiar-se em grupos armados e organizações terroristas. Inicialmente retórico, o confronto com os Estados Unidos e seus aliados tornou-se parte da identidade do novo Estado iraniano. A oposição foi silenciada, os partidos políticos dissolvidos, adversários foram presos e muitos deles executados. As liberdades individuais foram destroçadas por severas restrições. Quase 5 décadas depois, o Irã segue sob um regime que sobrevive graças à repressão interna e à sua relevância na geopolítica da região. Mas a oposição não desapareceu da vida iraniana. De tempos em tempos, manifestações de rua exprimem a indignação de grande parte do povo. O 11 de fevereiro redefiniu o Oriente Médio contemporâneo. A data lembra que rupturas institucionais profundas alteram não apenas governos, mas o destino de nações inteiras. Um regime ideológico que funde religião e poder político passou a conduzir o Irã, com consequências que influenciam e amedrontam o mundo civilizado. Quase meio século depois daqueles acontecimentos, o Irã, que emergiu da Revolução Islâmica, continua no centro de uma das tensões mais persistentes da política internacional. Amigos, lendo alguns artigos essa semana, eu separei uma pergunta que eu queria ouvir de vocês três. Eu vou fazer a mesma pergunta. Até que ponto esses regimes ideológicos eles conseguem sustentar projetos de poder baseados na repressão interna e na confrontação permanente com o mundo? Isso tem... Porque a história mostra que uma hora esses regimes eles vão ser derrubados. E parece que o Irã não apostou que isso aconteceria com eles. Flávio?
Juntando aqui o que o Ivan disse, essa revolução pretendia trazer democracia. Eles falam isso abertamente. Tanto que é uma república, né? Qual que é a base ali para você unir uma ideia marxista, materialista, com a ideia de um regime teocrático? Você teve o discurso anticolonial, como eu estava dizendo. Qual que é vamos dizer, colocando aqui de um resumo extremamente grosseiro, né? Você reúne o conselho de sábios, que são os ayatolás, que eles definem tudo. Então, parece muito com a ideia do centralismo democrático pretendido pelo marxismo-leninismo, ou seja, existe democracia dentro do partido, dentro das salas fechadas. Você tem a maioria que vota ali. A partir do momento que isso está decidido, todo mundo é obrigado a cumprir e dane-se, não importa de qual forma. Isso agradou a esquerda global, isso agradou os ayatolás, os religiosos, assim por diante. Com este contexto, nós conseguimos entender um pouquinho melhor a sua pergunta. Ora, esse regime ele se sustenta só pela repressão? Então, ele tem um discurso para dizer que não é repressivo. Olha só, nós tivemos uma votação aqui, nós somos uma república, não somos mais uma monarquia, um discurso anti-monarquia que eu acho pernicioso ao mundo, porém, eu estava lendo Maquiavel nesta semana, justamente por causa de umas pesquisas que eu estava fazendo, né, dando uma lida no Maquiavel. Uma coisa curiosa, o Maquiavel explica isso muito bem, naquele clichê lá dele, vai ser só pela força ou precisa ser amado também. Este é um regime que definitivamente ele não é amado, pode reparar que ele não tem o apoio da população como alguns outros regimes autoritários no Oriente Médio, porque ninguém pensa em termos de democracia por ali. Esse é um regime realmente muito brutal. Por que ele se sustém, sendo que ele é artificial, como eu estou dizendo? Um regime inventado há 50 anos, tem nada a ver com a filosofia iraniana, persa, que é uma das filosofias mais ricas do mundo. Ele se sustém pelo apoio internacional. Isso é uma coisa que o Maquiavel não pensou. Ou seja, o Irã ele tem uma importância gigantesca para o mundo por causa do Estreito de Hormuz e por causa do apoio russo. Se você tira o apoio russo, e as bombas atômicas, óbvio, né, o programa nuclear iraniano, o Irã ele deixa de ter uma importância tão grande assim. Então, essa questão por que ele consegue se sustentar é porque até o presente momento ele sempre tem backup russo. Será que vai continuar se mantendo com guerra da Ucrânia, com que o Trump acabou de fazer também com Maduro, os dois maiores fornecedores de petróleo ilegal do mundo? Ficou uma situação bem mais divertida para nós, né? Bernardo, é aquela história, nós estamos diante de mais um capítulo dessa história, né, dessa longa disputa e para o povo iraniano, capítulos horríveis desde 1979, ou você acha que é um momento que pode ser definido, o futuro do país pode ser definido? Como Donald Trump disse nessa semana, nós tivemos que aproveitar esse momento que eles estavam muito fracos. Ana, o que parece é o seguinte, o Israel está apostando mais do que os Estados Unidos numa mudança de regime, né? Os Estados Unidos estão muito mais focados em debilitar as forças militares do Irã e tentar ter um governo, seja lá qual for, com o qual pelo menos eles consigam negociar nos termos que os Estados Unidos né, seus aliados desejam, mas Israel parece que quer de fato um regime change, né, uma mudança de regime lá dentro. Eu não sei qual vai ser o arranjo final, porque é uma situação muito difícil você desmontar toda a arquitetura, né, islâmica que foi montada ao longo desses 47 anos. Né? Então, quando você tem um regime repressor, autoritário e que fica o tempo inteiro cutucando o mundo, né, e obviamente com isso levando milhares de vidas e oprimindo pessoas, você tem pelo menos 3 problemas que enfraquecem demais o regime. O primeiro é a questão da legitimidade interna, né? Ou seja, as revoltas ao longo dos anos do Irã provaram isso, essas últimas que nós vimos, que, vamos dizer assim, criaram um clima para a guerra, provam isso. Ou seja, o governo vai carecendo de legitimidade porque reprime com polícia religiosa e etc. Depois, a economia vai aos frangalhos por causa das sanções internas, né? E com os países que não querem negociar. Tipo o Brasil, que continua ainda negociando, apesar de tudo. É um dos maiores parceiros comerciais do Irã, né? Você veja onde está a cabeça do Lula. Então, a legitimidade interna vai embora, a economia se desmantela e, por último, as elites também começam a estranhar o governo, porque você tem uma falta de legitimidade, ou seja, a elite não consegue mais transitar e ter acesso ao povo, mesmo que seja um regime autoritário. Depois, a elite
começa a ter dificuldades de se autossustentar. Ou seja, se essa ocasião de fechar o Estreito de Hormuz, você começar a fazer as sanções, os Estados Unidos pressionar, etc., pensar isso antes da guerra, né? Você começa a ter um problema com a própria elite que está cobrando o chá, ou seja, como é que nós vamos sustentar aqui o nosso regime. Né? Então, é muito provável que essa cúpula agora não sustente um outro governo, ou um regime islâmico soft aconteça, ou então haja de fato uma mudança, se para o chá ou para alguma outra forma de governo, nós não sabemos. Deixa eu pegar esse seu gancho, Bernardo. Mas assim, do jeito que está, não fica, entendeu? Deixa eu pegar então esse seu gancho sobre os protestos para jogar para o Ivan, porque a pressão sobre o regime iraniano não vem apenas de fora, como o Bernardo mencionou. Nos últimos meses, sinais de ruptura também começaram a surgir dentro do próprio país. No início de janeiro, o De Leste a Oeste mostrou com detalhes como protestos se espalharam por diversas cidades iranianas, impulsionados por uma crise econômica profunda e por uma crescente insatisfação com o regime dos ayatolás. Vamos relembrar. O Irã vive um dos momentos mais críticos desde a Revolução Islâmica de 1979. Um regime que, por décadas, se apresentou como inabalável, agora enfrenta uma crise profunda, econômica, política e moral. No fim de dezembro de 2025, protestos explodiram em Teherã e se espalharam por mais de 30 cidades. O estopim foi o colapso econômico, inflação acima de 50% e a moeda iraniana despencando para cerca de R$1.400.000 por dólar. O que começou como revolta contra o custo de vida, rapidamente se transformou em oposição aberta ao regime. Lojistas, estudantes e trabalhadores passaram a denunciar um governo que financia guerras externas e repressão interna, enquanto a população perde dignidade. Os slogans mudaram. Das queixas econômicas surgiram palavras de ruptura, morte ao ditador, Khamenei cai este ano. O nome de Reza Pahlavi, herdeiro da antiga monarquia, voltou a aparecer como símbolo de uma alternativa secular ao regime teocrático. A resposta do Estado foi previsível e violenta. Forças de segurança reprimiram com gás lacrimogênio, balas reais e prisões em massa. Há relatos de mortos, centenas de feridos e milhares de detenções. Essa crise não surgiu do nada. O regime já estava fragilizado após a guerra de junho de 2025 com Israel, que expôs vulnerabilidades militares, enfraqueceu aliados regionais e intensificou o peso das sanções. Diante da repressão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta direto: qualquer massacre de civis terá resposta americana imediata. Nas ruas, o medo começa a perder força. Para muitos iranianos, a sensação é clara: já não há mais nada a perder. O Irã enfrenta hoje sua maior crise de legitimidade em décadas. O mundo observa e uma virada histórica pode estar em curso. E diante desse cenário surge uma pergunta inevitável: até que ponto a operação liderada por Washington, Ivan, também foi uma resposta por esse clamor que vinha das ruas? Foi a combinação perfeita? Ou você acha que esses protestos, e como o Donald Trump fala, né, ele falou essa semana, quase 40 mil, e eu tenho certeza que foram mais de 40 mil mortos, você acha que isso pesou na decisão para colocar em ação a Operação Fúria Épica? Eu acredito que sim, Ana, até porque o presidente Trump, em janeiro, havia prometido um apoio a esses manifestantes, caso eles saíssem às ruas. Inclusive, ele publicou isso durante o final de semana. Ele disse: eu prometi que o apoio viria e está chegando. E aí nós tivemos uma declaração do Reza Pahlavi, né, que é herdeiro seria o Shah,
onde ele agradeceu o presidente Trump, mas ele passou uma orientação extremamente importante. Ele disse: esperem, agora não é hora de sair. Quando for a hora de sair de novo às ruas, eu avisarei. E até agora não veio esse aviso. Então, é sinal que nós estamos na primeira fase desta operação. Mas aqui, Ana, depois dessas imagens da manifestação, eu acho que a gente tem uma oportunidade de explicar o Irã para o público que nos acompanha. Porque, por exemplo, no Ocidente, nós temos a imagem das nações onde a maior parte da população está nas grandes cidades e o interior é menos habitado. Isso não acontece no Irã. A gente tem uma diversificação, a população está mais espalhada pelo país. As manifestações anteriores, elas geralmente aconteciam em Teherã. Justamente, é impressionante, né? A capital, Teherã, é um calcanhar de Aquiles para o regime. Qual foi a diferença em janeiro? As manifestações aconteceram por todo o Irã. Isso assustou demais o regime. Porque uma manifestação com 1 milhão de pessoas em Teherã é um problema. 100 manifestações com 15 mil pessoas em cada cidade é um problema ainda maior. E dali, então, a gente viu uma série de eventos que nós chegamos no dia de hoje. Essas manifestações também foram um turning point no sentido que a União Europeia, a esquerdista União Europeia, a neutra União Europeia, classificou a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista, justamente por conta das ações que a gente viu ali nessa manifestação. Então, definitivamente, quando nós estivermos olhando daqui 30 anos, quando a gente estiver fazendo de leste a oeste, especial 30 anos queda do regime, assim, espero, nós vamos olhar para esse momento das manifestações como, de fato, o início da operação que levou à queda do regime. O presidente Trump e o Benjamin Netanyahu, obviamente, colocam essa fase militar na primeira fase. Mas os historiadores, eu tenho certeza que eles vão olhar para trás e vão dizer não. A primeira fase foi ali em janeiro, quando a gente teve esse levante da população. E para concluir, Ana, eu disse que nós temos uma oportunidade de explicar o Irã aqui para as pessoas. Nós temos sunitas, nós temos cristãos, nós temos os curdos. O Irã não é uma coisa coesa, não é só uma etnia e uma religião em torno ao regime. Muito pelo contrário. O regime, e aí respondendo sua pergunta inicial, só se manteve no poder por conta da opressão realizada. E o mundo ficou sabendo de toda essa opressão ainda nos anos 80, quando começou a perseguição àquele escritor que escreveu o livro Versos Satânicos. O Ayatollah da época chegou a convocar uma fatwa para que ele fosse eliminado, né, para que ele fosse morto. E dali então o mundo começou a olhar para dentro do Irã uma visão diferente daquela que então se via lá no final da década de 70, Ana. A gente vai trazer, Ivan, um vídeo histórico do Ayatollah Khomeini, 1982, e ele dizendo, né, ele numa entrevista, rara entrevista, e a repórter pergunta quem é o maior inimigo da sua nação, e ele fala todas as letras, a América. E agora você ter mencionado os curdos também estão lá, já prontos para se rebelarem contra o regime, né? Flávio, eu queria te perguntar o seguinte, pegando esse gancho do Ivan, que ele vai até os protestos, a gente volta até os protestos por uma crise econômica, mas eu queria ir um pouco atrás ainda. Esses protestos indicavam uma crise econômica estabelecida por um regime que não tinha como dar certo, ou esses protestos já revelavam alguma fratura estrutural no regime, e onde você acha que começou a acontecer? Essa fratura estrutural no regime, ela é constante em regimes artificiais. Você nunca vai acertar aquele negócio perfeitamente. Fazendo um paralelo óbvio com o Brasil, a Constituição de 88 ela é acreditada, por exemplo, pela população brasileira? Não, ninguém acredita. Então é uma coisa parecida com a Constituição de 9 anos antes, da de 79. Essa ideia de você refundar um país artificialmente, com apoio, né, dos anticolonialistas, dos russos principalmente, para você fazer uma população muito complexa aceitar isso. Agora, muito complexa, aproveitando o gancho do que você e o Ivan falaram, Ana, é muito complexa em diversos sentidos. Porque a população iraniana ela não é 100% islâmica. Pior,
ela não é 100% persa. Ela tem árabes, ela tem persas, ao contrário do que disse certa esquerdista famosa aí, né? É que o Ayatollah Khomeini, ele tem a pele mais escura, é por isso que o Trump não gosta dele. Ô, Gênia, eu não sei se você sabe, mas o nome Irã, inverta, não parece Ária? Inclusive o nome do maior banco do Irã é Banco Ariano. Vai lá perguntar para aquele bigodinho austríaco lá o que ele acha dos iranianos. Ele fala, então esses são os verdadeiros, né? Aqueles caras que eles devem dominar todo o Oriente Médio porque eles são branquelos. O iraniano é tudo loiro, entendeu? A coisa mais comum do mundo é ter gente de olho verde lá no Irã, entendeu? Mas teve uma gênia aí na esquerda falando isso. Então, o Irã é complexo etnicamente também. Ele tem pessoas persas, ele tem árabes, ele tem curdos, como nós estamos dizendo. Lembrando que curdos não tem um país próprio, né? É um dos povos do Oriente Médio que não tem países próprios. Tinha judeu lá, tiveram que tudo sair correndo do regime. Tinha cristãos, alguns outros ainda se mantêm escondidos por ali. Quer dizer, ele é complexo etnicamente, complexo religiosamente, ele é complexo de história, é uma região economicamente também muito importante, mas ao mesmo tempo tem uma população fraca. Então, assim, quando você respondendo sua pergunta, Ana, será que o protesto ele começa por economia? Então, começa. Mas para você degringolar e falar assim, mas, gente, chega dessa brincadeirinha de Revolução Islâmica só porque o Michel Foucault achava bonito lá nos anos 70 antes de morrer de AIDS. Não, gente, pelo amor de Deus. Tá na hora agora de voltarmos a termos um país normal e só pegando o gancho aqui do que a gente falou na rodada passada, se você tá cansado disso, você teve marxista ali, né? Você teve marxista nessa Revolução Islâmica, você teve tudo quanto é gente. Agora tá na hora de você simplesmente falar, olha, se a gente não quer um regime change, né, uma mudança de regime, pega a monarquia que tava lá atrás, pronto, coloca ela de volta, depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso aqui. Enquanto o regime enfrentava pressão crescente dentro de suas próprias fronteiras, outro movimento começava a se desenhar fora delas. No último sábado, a operação militar coordenada entre Estados Unidos e Israel, e chamada pelos americanos de Fúria Épica, alterou dramaticamente o cenário estratégico da região. Mas antes dos bombardeios, houve um aviso em comum. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo público direto à população iraniana que permanecesse em casa porque ataques contra alvos do regime estavam prestes a acontecer. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. No dia seguinte ao início da operação, no domingo, a Casa Branca divulgou novas informações sobre o impacto dos ataques contra o regime iraniano. Em declarações à imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ofensa causou danos devastadores à estrutura militar do Irã. Segundo ele, grande parte da marinha iraniana havia sido destruída e o líder supremo do regime, Ali Khamenei, morto durante os ataques na noite anterior. As declarações marcaram um dos momentos mais dramáticos desde o início da operação e indicaram que o objetivo da campanha militar era atingir diretamente o núcleo de poder da República Islâmica. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives
the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. A declaração provocou uma reação imediata fora do Irã. Em várias cidades do mundo, de Paris a Nova York, de Los Angeles a Washington, milhares de pessoas foram às ruas para celebrar a morte do líder supremo do regime, Ali Khamenei. Muitos eram iranianos que vivem no exterior e que há muitos anos denunciam a repressão da República Islâmica. As imagens mostram bandeiras do antigo Irã, gritos por liberdade e um sentimento que misturava alívio, esperança e também a expectativa de que o país possa finalmente iniciar um novo capítulo de sua história. Entre os que celebraram a notícia estavam também iranianos exilados nos Estados Unidos. Em cidades como Los Angeles e São Francisco, muitos foram às ruas e expressaram gratidão e esperança após décadas de repressão sob o regime dos ayatolás. It's been 47 years of this tyranny. I've been coming to this federal building since the 1980s, since the Islamic Republic of Iran has been in power. They are the most barbaric terrorist organization in the entire world. With them gone, the world will be a better place. It's time for the Iranian people to go to where they're supposed to go, to really free themselves from this darkness. The world is going to be in a better place. The future of everybody in the whole world depending on this regime being gone. Now they're gone. Now that they're gone, we can finally breathe. Just acknowledge the truth. Islamist Marxism is a terrorist entity. 90 million Iranians held hostage for 47 years because of your silence. American people, this is not about being politically correct. This is not about Islam. This is not about religion. This is about a cult. I beg you, I urge everyone, Democrat, Republican, please stand for people of Iran. Quando a gente vê milhares de iranianos comemorando nas ruas pelo mundo a morte do líder do próprio país, amigos, isso não diz muito sobre o tipo de regime que existia ali, Bernardo? Ana, diz a respeito de tudo, né? Ou seja, quando a gente vê o que aconteceu na Venezuela, quando teve a captura do Maduro, né? Você vê os venezuelanos no mundo e na Venezuela, timidamente alguns, né, celebrando, mas principalmente fora, por conta da repressão interna que foi feita na captura do Maduro, mas da mesma maneira agora no Irã, né? Ou seja, dezenas de vídeos, né, que foram me aparecendo mostrando essas marchas e festas e até pessoas nas embaixadas de Israel depositando rosas, né, agradecendo aos Estados Unidos ou agradecendo ao Netanyahu por conta da operação. Ou seja, as pessoas estão tendo o sentimento de que alguma justiça está sendo feita e dando alguma esperança, porque eu já falei isso em outro programa, né? Um dos princípios óbvios do direito natural é a subsidiariedade, que quer dizer o seguinte: se alguém não pode fazer algo, né, e que deve ser feito, alguém maior que pode fazer deve fazer por esta pessoa. Né? Ou seja, a população estava absolutamente inapta e incapaz de reagir. Ou seja, todos os protestos que foram feitos foram reprimidos e se não tem essa ação dos Estados Unidos, o regime iria se endurecer ainda mais. Né? Então, o que nós assistimos ali foi simplesmente um sentimento de justiça e um sentimento de esperança surgindo. Né? Então, o que o Trump disse, né, e o Ivan falou, né, ou seja, na hora que eu disser vocês saiam à rua novamente, quer dizer, é preciso que haja um segundo levante para que a população talvez force o país para a condução do seu próprio destino, né? Que eu acho que esse é o verdadeiro caminho, né? Que o Irã deve seguir, né? Então é uma sensação de libertação,
né? Foi muito bonito ver isso, eu fiquei muito contente, né? Muito, muito contente. Ver a morte de um pedófilo, assassino, né, terrorista como o Khamenei, morrer, ele, aquele bando de ayatollahs com ele, é simplesmente uma graça e o mundo respira mais leve. Muitas imagens vieram da Europa também, Ivan. Londres, Itália, Paris, Alemanha. Ou seja, talvez para aqueles que são intelectualmente honestos, direita, esquerda, centro, se tem uma pauta que pode unir todos eles, é a queda desse regime nefasto. Com certeza, Ana. Os iranianos, assim, essa turma da esquerda, quem não comemorou a morte do Khamenei é porque nunca morou no Irã sob o seu regime. Então não comemora. Mas quem passou pelo menos um dia sob o jugo, né, desse regime lá no Irã e estava fora do Irã, comemorou. Eu acho que isso diz muito sobre a morte do Khamenei. A gente viu também algumas inconsistências, digamos assim, também em líderes europeus. O melhor de todos foi o Macron, porque ele disse que os Estados Unidos e Israel agiram fora da lei do direito internacional ao atacar o Irã, mas que a história seria sempre pune os algozes do seu próprio povo. Quer dizer, mais centrão que isso, impossível, né? Mais neutrão que isso, impossível. Mas o que o Macron quis dizer, eu comemoro a queda do Ayatollah, mas não me peçam para parabenizar o presidente Trump ou Israel, o que é uma hipocrisia, né? Ao mesmo tempo que ele anunciou, e aí sim uma medida importante, na minha opinião, o envio do porta-aviões Charles de Gaulle para o Mediterrâneo para ajudar na defesa, né, dos países do Golfo ali, uma vez que a França tem contratos com esses países. Mas, na verdade, Ana, o que o Macron está fazendo, ele está preocupado com o preço do petróleo na França, ele não está nem aí para os contratos de defesa com os países do Golfo, e é por isso que ele enviou esse porta-aviões. Então, essas declarações do Macron, elas escancaram aí uma parte da esquerda europeia que não quer dar os parabéns à iniciativa americana e israelense. Nesse sentido, pelo menos o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, o mais esquerdista talvez hoje da Europa, pelo menos ele não foi hipócrita a ponto de parabenizar ou falar, ele já não cedeu ali o espaço às bases da Espanha para os Estados Unidos, só que agora vai tomar uma guerra comercial com os Estados Unidos na cabeça, mas pelo menos ele foi fiel aos princípios, uma pena que os princípios errados, uma vez a história da Espanha nos ensina o contrário, né, Bernardo? Acho que você quer comentar alguma coisa. Não, Ivan, eles estão felizes com o milagre, mas não querem contar o santo, né? O santo, perfeito, boa. Eu concluí. Exatamente isso. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Houve também uma certa hesitação, a princípio, por parte do primeiro-ministro britânico. Ficou aquela coisa ali em cima, e nós estamos falando de grandes aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, de guerras, e imagina, aqui do meu lado, Churchill e os americanos, e Reagan e Thatcher. Você acha que essa hesitação inicial, ela foi devido ao grande número hoje da população islâmica na Inglaterra, então ele meio que começou a pisar em ovos, né? Essa população muçulmana que hoje cresce de maneira desenfreada, você acha que isso tem a ver? Pode ter pesado, Ana, mas a verdade mais profunda aqui do Stammer é a seguinte: em um contexto diferente, o Tony Blair, primeiro-ministro trabalhista lá no começo dos anos 2000, apoiou a invasão do Iraque junto com os Estados Unidos, junto com o George Bush. O Partido Trabalhista pagou essa conta, eleitoralmente falando, por pelo menos 10, 12 anos. Eles ficaram fora do poder 14 anos, mas a primeira década, digamos assim, todo o debate, todo o discurso aqui vinha essa questão do Iraque. Então, operações militares no Oriente Médio ainda são um terror na sala do Partido Trabalhista. Esse foi o primeiro motivo. A questão da imigração, você está correta, Ana. Só que a gente precisa levantar um ponto aqui, que acho que isso bugou a cabeça, tá dando um nó na cabeça da esquerda britânica e europeia como um todo. O Irã está atacando países do Golfo.
E não me parece que sejam católicos, são muçulmanos também, né? Só que são sunitas e xiitas. Então, aqui dentro da comunidade islâmica existe uma divisão, de que não, deveriam derrubar o regime, porque afinal de contas ele está atacando outros irmãos, do ponto de vista deles, né? Muçulmanos. E o Stammer hesitou no começo, mas agora ele já liberou a base de Diego Garcia para a defesa. Já é alguma coisa. E outras bases também, mas eu acredito que no desenrolar das questões aí, o Reino Unido não vai conseguir ficar muito tempo fora dessa questão, Ana. A hostilidade do regime iraniano contra os Estados Unidos nunca foi circunstancial. Ela sempre fez parte da própria identidade da Revolução Islâmica. Desde os primeiros anos do novo regime, líderes religiosos e autoridades políticas passaram a definir a América como o principal inimigo. Um discurso que se transformou em política de Estado ao longo das décadas. Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ آمریکا. Esse discurso de hostilidade aberta contra os Estados Unidos atravessou décadas e se tornou parte central da retórica do regime iraniano. Depois da operação militar do último fim de semana, o secretário de guerra Peter Hegseth comentou justamente esse ponto. Em uma declaração direta, ele lembrou que o regime iraniano passou anos repetindo o slogan "Morte à América", e afirmou que agora foram eles que acabaram sendo atingidos pela resposta americana. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. Bom, Flávio, what goes around comes around. O Pete Hegseth basicamente disse: vocês gritaram tanto morte à América e a morte de vocês chegou exatamente através da América. Eu me diverti bastante com o Alexander Dugin, o grande arquiteto do Putin, do Kremlin, comentando nessa semana sobre isso. Ele foi lá, né, que sempre fala de guerra, Terceira Guerra Mundial, espírito guerreiro russo, etc. Aí vem a operação Epic Fury, a Fúria Épica. Ele, mas vocês estão com fúria por quê? Gente, nossa, não, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não. Todo parecendo um gatinho no cantinho da sala. Esse discurso do Death to America, que eles cantam o tempo todo mesmo, queimando bandeira dos Estados Unidos no meio da rua, como se os Estados Unidos tivessem uma grande questão com o Irã antes de tudo isso. É muito mais propaganda do que qualquer coisa factual, porque isso envolve a geopolítica iraniana e de boa parte desses países. Ou seja, eles têm uma commodity praticamente única, que é o petróleo. Se não é o petróleo, é alguma coisa, vamos dizer, razoavelmente secundária. Por exemplo, já comentei aqui, né? Qual é um dos maiores parceiros comerciais do Irã? Brasil. O Brasil manda muito frango pro Irã, manda muita carne, faz o caminho ali, não manda carne de porco, óbvio, mas manda muita carne, muitos ativos. Nós importamos também muita coisa do Irã. Ureia nós importamos do Irã. Precisa ver como é que chega o nível dessa relação comercial. O Irã está nos BRICS, inclusive. Nós devemos lembrar disso. Se está nos BRICS, e os BRICS hoje em dia, eles querem, era para ser um bloco, uma integração de países para você investir, que aí você teria retorno, foi essa ideia original dos BRICS, criado em 2001, agora é um bloco anti-imperialista, sou contra os Estados Unidos, sou contra as potências, agora vamos reunir, né, de novo aquela ideia do Mao Tse Tung, reunir um chamado terceiro mundo, os países que conseguem fazer frente aos outros poderes globais, né, o tal do sul global, agora vamos reuni-los todos e tentar fazer uma frente reunindo todas as suas economias. O Irã está nesse bloco, só que agora, ao contrário do que aconteceu na Guerra dos 12 Dias, quando
no ano passado, né, retrasado já, quando fizeram as primeiras operações para destruir os chefes da guarda revolucionária iraniana e também as usinas nucleares, né? Dessa vez não teve nenhuma resposta conjunta. Como é que você vai reunir agora Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Quer dizer, a coisa fica feia. Sem contar isto que o Ivan está falando. Quem resolveu também ajudar os Estados Unidos foram outros países árabes e muçulmanos. Eles têm problema com o Irã. O Irã é um país desestabilizador da região, não fala árabe, trata a árabe, aliás, como uma raça secundária. Isso é divertidíssimo pensar, né? Eles falam que são uma raça superior, nós somos meio europeus, então onde já se viu, né? Somos melhores do que vocês em tudo. E aqui vem aquele veneninho assim, mais sensacional de todos, né? Se reunindo todo esta situação, o que o Irã fez? Ele bombardeou 7 países árabes. Nenhum deles respondeu. Sabe por quê? Então não fala assim, mas foi só porque ele estava bombardeando bases militares americanas ali. Não, é porque os outros países iriam falar, eu nem preciso comprar uma briga com você, Irã. Você pode jogar uma bomba aqui. Primeiro, ela vai ser interceptada. Segundo lugar, só vai cair em um lugar que não importa. E terceiro, você é fraco. Quem tá tomando um couro agora é o Irã. Você acha que eu vou comprar uma briga no meio por causa disso? Não. Você se entenda com os Estados Unidos ali e nós sabemos que você vai perder. Bernardo, eu vi uma charge essa semana, eu vou jogar para você a charge, a gente pode até colocar na tela aqui, eram 3 bracinhos assim, dando um colocando a mão assim no punho do outro e um bracinho estava escrito islamismo, o outro marxismo e o outro globalismo, e todos eles assim, né, fazendo uma estrelinha assim no meio. Você concorda com essa charge? Você acha que é acurada? Todos eles se falam? Se falam, principalmente quando diz respeito à morte à América e combate ao cristianismo. É exatamente isso que eu queria falar. A morte à América eu acho que une todos, né? A respeito da morte à América é a tese do Irã de que os Estados Unidos é o grande Satã, né? Ou seja, que através do seu pequeno Satã, né, o seu demoninho, que seria Israel, colonizou e usa Israel para influenciar o Oriente Médio e que precisa ser exterminado. Então existe o grande Satã que fica lá, né, no seu trono no inferno, lá na América, né, usando o seu portal, né, para chegar ali no Oriente Médio, que seria domínio exclusivo dos xiitas muçulmanos, né, que é a linha do Irã, né, diferente da Arábia Saudita, do Egito, Turquia, né, e que usa ali o Israel como a sua influência. Mas é exatamente o oposto do que os críticos de Israel dizem, né? Eles dizem que, na verdade, é Israel que usa os Estados Unidos. Eles precisam se decidir do que está acontecendo no mundo. Mas o fato é que esses 3 planos, na verdade, surgem de uma tese do professor Olavo de Carvalho, que ele dizia que eram os 3 poderes em disputa por domínio global, né? Ou seja, a elite ocidental econômica, que não pode ser confundida com os Estados Unidos, né? Mas aqui nós estamos falando do Clube de Roma, Clube de Bilderberg, Comissão Trilateral, Fórum Econômico Mundial, todos esses grupos, né, grandes econômicos que buscam ditar o rumo do mundo, que seriam aquele socialismo fabiano, né? Menos revolucionário, mais cultural, burocrático. Aí você tem o segundo ramo, que seria o ramo marxista, ou russo-chinês, que por razões óbvias tem ambições imperialistas, e o bloco islâmico, que tem as suas tensões internas, né, mas também busca, desde a inspiração do Maomé, né, para criar sua religião política, dominar o mundo. Então, os 3 estão, ora, colaborando entre si, ora, disputando, mas sempre lutando pelo poder global. Mas quando se trata de morte à América e morte aos cristãos, eles se juntam, dão as mãozinhas e vão todos para o mesmo lugar. Eu vou seguir com a nossa pauta para colocar mais um ingrediente aqui para o Ivan. Porque enquanto as forças americanas consolidavam os resultados da operação, novas informações começaram a surgir sobre o andamento da ofensiva. Durante a semana, o presidente Trump e o secretário de Estado Marco Rubio trouxeram atualizações sobre o avanço da operação Fúria Épica e sobre a situação do regime iraniano após os ataques. Let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime.
We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The purpose of this is to destroy that missile capability. Why does Iran want that ballistic missile capability? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision, and the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. They're suffering a tremendous amount of damage, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. The world will be a safer place when we're done with this operation. A crítica ao regime iraniano não começou agora. Ela atravessa décadas da política americana. Muito antes da operação militar deste fim de semana, tanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto o atual secretário de Estado, Marco Rubio, já alertavam para o caráter agressivo da República Islâmica e para o risco que o regime representa para a estabilidade internacional. Vamos ver Donald Trump em 1980. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. E há 11 anos, muito antes de chegar ao Departamento de Estado, Marco Rubio já fazia alertas semelhantes quando ainda era senador pela Flórida. Vamos relembrar. I do want to be recorded for history's purposes. Iran will immediately use the money that it's receiving in sanctions relief to begin to build up its conventional capabilities. It will establish the most dominant military power in the region outside of the United States, and it will raise the price of us operating in the region. They're going to build anti-access capabilities, rockets capable of destroying our aircraft carriers and ships. They'll also continue to build long-range missiles, missiles capable of reaching the United States. Those are not affected by this deal, and they'll continue to build them as they've been doing. And then at some point in the near future, when the time is right, they will build a nuclear weapon. And they will do so because at that point they will know that they have become immune, that we will no longer be able to strike their nuclear program because the price of doing so will be too high. Iran is led by a supreme leader who is a radical Shia cleric with an apocalyptic vision of the future. He is not a traditional geopolitical actor who makes decisions on the basis of borders or simply history or because of ambitions. He has an religious apocalyptic vision of the future, one that calls for triggering a conflict between the non-Muslim world and the Muslim world, one that he feels especially obligated to trigger. And he's going to possess nuclear weapons. This is the world that we are on the verge of leaving our children to inherit. Os dois vídeos mostram algo interessante. Muito antes da operação militar deste fim de semana, críticas ao regime iraniano já estavam presentes no debate político americano. É isso que eu quero jogar para você, Ivan, porque você acha que isso, um vídeo de 11 anos atrás, do Marco Rubio, Donald Trump de 1980, você acha que isso revela agora os dois atuando juntos, como presidente e secretário de Estado? Você acha que isso revela uma convicção estratégica dos dois, claro, que vem de anos, são princípios inegociáveis para eles, mas mostra também que o problema foi repetidamente ignorado durante décadas? Ana, você foi no ponto aí no final do seu questionamento. O problema, foi ignorado. Enquanto isso, o Irã criou a rede ali com o Hezbollah, com o Hamas,
os Houthis e tantos outros, inclusive levando essas operações para a América Latina. Olha, eu não quero dar spoiler, mas acho que a América Latina logo logo voltará a ser tema importante aqui no De Leste a Oeste por conta justamente desses tentáculos do regime iraniano. Vamos deixar essa questão no ar por agora, só para aguçar a curiosidade da nossa audiência. Sobre as declarações do Trump, do Rubio, então, sim, Ana, a gente vê uma linha temporal. Agora, além de ignorar o problema, vamos dar nomes aqui aos culpados da situação que nós estamos. Barack Hussein Obama, Hillary Rodham Clinton. Vocês imaginem um mundo onde Hillary Clinton teria derrotado o presidente Trump em 2016, nas eleições daquele ano. Meu o Irã Deus. muito provavelmente teria conseguido sua bomba atômica. Isso é desesperador, Ivan. Tô todo chorando já. Mas, ó, é só um cenário, tá? Não aconteceu, Flávio. Você não está em um sonho. Você está aqui no De Leste. Eu sei que é um sonho para você trabalhar comigo, Bernardo e Caana, mas tirando isso, é só uma brincadeira aqui entre colegas, tá? Não aconteceu. A Hillary não venceu aquelas eleições, tá? Inclusive, o Felipe Martins, se não me engano, foi um dos poucos no mundo a acertar os estados que o Trump venceria. Acho que ele gabaritou, né, o colégio eleitoral, enfim. 48 de 50. Pois é. Então, agora, brincadeiras à parte aqui, Ana, o que acelerou o processo e nos trouxe ao período que nós estamos agora foi justamente a relação do Barack Obama com o regime iraniano e que permitiu, inclusive, um acordo que o Irã saiu ganhando não só para poder... que permitiu que ele pudesse prosseguir com o seu programa nuclear, mas também financeiramente. Essa lenda que teve até avião de ouro, carregado de ouro. Nós vamos mostrar o vídeo do Barack Obama, exatamente Perfeito. Falando no modo apaziguamento. Não, somos diplomáticos, vai dar tudo certo. Então, o apaziguamento que voltou com o governo Biden resultou no 7 de outubro. Porque aqui também, a gente não pode virar a cabeça de lado. Sem o regime iraniano, nós não teríamos o 7 de outubro. Uhum. Agora, naquele dia, no 6 de outubro, na véspera do 7 de outubro, o regime iraniano deveria ter feito um cálculo. Estamos cutucando a onça com vara curta aqui. Eles imaginavam o quê? Que a mídia ocidental iria defender o Hamas para sempre e que o Benjamin Netanyahu cairia e que o objetivo teria sido alcançado com sucesso. Qual era o objetivo? Impedir os acordos de Abraão. Resultado, a Arábia Saudita hoje está numa operação militar junto com Israel contra o Irã. Acho que o plano não deu muito certo não, Ana. Bom, eu vou puxar então daí, Ivan, porque a gente vai colocar exatamente ele, Barack Obama, agora na nossa colcha de retalhos. Mais um momento VAR do nosso programa, como diz o Ivan Kleber, e creio que vocês não verão esse vídeo por aí na atual imprensa. A relação dos Estados Unidos com o regime iraniano também passou por abordagens muito diferentes ao longo da última década. Em 2016, durante as negociações do acordo nuclear, o então presidente Barack Obama apostava no diálogo e na aproximação com Teherã. Já hoje, sob a presidência de Donald Trump, a estratégia é outra: pressão direta sobre o regime iraniano. Vamos olhar esse contraste. Inspectors will monitor Iran's key nuclear facilities 24 hours a day, 365 days a year. For decades to come, inspectors will have access to Iran's entire nuclear supply chain. In other words, if Iran tries to cheat, if they try to build a bomb covertly, we will catch them. Now that Iran's actions have been verified, it can begin to receive relief from certain nuclear sanctions and gain access to its own money that had been frozen. Perhaps most important of all, we've achieved this historic progress through diplomacy. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world.
Diante de tudo que estamos vendo agora, a pergunta que muitos fazem é simples. Eu sei que muitos vão negar, mas a gente vai fazer essa pergunta aqui, Flávio. A máscara de Barack Obama em relação ao regime iraniano finalmente caiu? Ana, não só do Barack Obama. Tem uma outra pessoa que nós aqui do Brasil, fazemos um programa para o Brasil, precisamos dizer, a máscara de Celso Amorim. Escrevi aqui na Revista Oeste como o Brasil ajudou a fornecer todo o programa nuclear iraniano, os dois maiores lobistas do mundo, para que o Irã tivesse um programa nuclear que não é autentificado, né? Ele não existe nenhuma possibilidade real, né, de você fazer uma auditoria ali. São Barack Obama em primeiro lugar e Celso Amorim em segundo lugar. Pra você ter uma ideia, a espécie de autobiografia do Celso Amorim, que eu tive o desprazer de ler, chama-se Ramallah, Doha e Teherã. Começa descrevendo justamente como ele fez pressão para que Teherã tivesse o programa nuclear. Por quê? Você fala, não, é 1/3 do livro. O livro tem 600 páginas. Ele vai explicar em algum momento o que a gente está ganhando com isso, por que ele quer que Irã tenha tanto programa nuclear. Porque eu acho que eles podem ter. Bom, tá bom, né? Aí você continua lendo e não tem mais explicação nenhuma. O programa do Barack Obama, para quem não sabe, é basicamente o seguinte: olha, vocês podem ter um programa nuclear, desde que vocês não produzam bombas. Vocês prometem que vocês não vão produzir bombas? Prometemos. Então beleza. Prometeu, então tá beleza. Mas a gente precisa fazer uma auditoria, tá? Se a gente for fazer uma auditoria no seu programa, aí o que os iranianos falaram? Bom, então nós queremos ter 50 dias de prazo, 50 dias ou 60, agora eu não lembro, é mais do que um mês, acho que 50 dias de prazo para você avisar, tá? A ONU avisa que ela quer vir aqui pro Irã para saber o que a gente está fazendo nas nossas usinas. A partir deste aviso, aí nós deixamos vocês entrar, vocês fazem uma inspeção. Tá bom. Então, beleza, vai lá, Barack Obama ganhou muito prestígio por causa disso, porque ele estava contendo os ayatollahs, minha gente. Olha como o Barack Obama é um cara sensacional e, de fato, né, o Trump iria causar a terceira guerra nuclear porque ele é contra. Aliás, deixa eu só fazer um último adendo aqui. Teve uma das maiores jornalistas dos Estados Unidos, de cabelinho curtinho, até esqueci onde que ela trabalha, acho que não é na CNN, que ela falou duas coisas sobre do Donald Trump, uma no ano passado, que era o seguinte: o Trump ele não vai fazer nada em relação aos ayatollahs até ser tarde demais, porque eles estão desenvolvendo o programa nuclear. Quando o Trump pegou o ayatollah e mandou lá para aquele lugar, ela falou, mas ele também não podia fazer uma coisa como essa, né? Apelar para a violência dessa forma. Nunca vai Você acertar. vê como é que o pensamento de esquerda não tem lá exatamente um fio condutor comum. Bernardo, rapidamente para a gente seguir, mas esse vídeo que a gente viu do Obama, né? Até a retórica dele, assim, como ele fala no microfone, nós vamos poder vigiar e mandar os nossos inspetores quando a gente quiser. E a comparação com Donald Trump é o poder da dissuasão, da força da paz através da força. A pergunta que eu faço para você, Bernardo, para a gente seguir, quando um regime ideológico como esse dos ayatollahs, ele se define por esse eterno confronto com o Ocidente, você acha que a palavra diplomacia ainda existe na relação com essa turma? Existe, contanto que você tem um bom porrete nas costas pronto para bater. Então, assim, não, é verdade, porque, por exemplo, quando você olha, faz uma analogia rápida aqui. Imagine você chegar aqui, o governo do Rio de Janeiro, falar para o PCC e o Comando Vermelho e dizer assim, olha, agora vocês aqui do Alemão, favela da Rocinha, vocês parem de produzir, né, de produzir não, né, mas de distribuir drogas, de traficar armas, tá? Então vocês prometem para a gente, né, como o Flávio estava dizendo, vocês prometem que vocês vão parar? Não, prometo. Aí, daqui 60 dias a gente vai passar aí com uma comissão do governo federal, com o Ministério da Justiça, para ver se está tudo ok. Se você não tem nenhum meio de checar isso de outras maneiras ou de ameaçar o poder real dessas pessoas, como fez muito bem o Cláudio Castro no passado, né, aí não significa nada. Ou seja, você está pedindo para o bandido ser honesto. É simplesmente uma coisa ridícula. Ou seja, o Barack Obama estava jogando no campo muçulmano, sim. Ele tem, o pai dele era muçulmano na Indonésia, etc. Né? Então, no Cairo, em 2009, o Obama disse, né,
a América e o Islã não são autoexcludentes. Meu Deus, aí a frase em si já diz tudo sobre o Obama. Então, islamismo faz parte da América, lembra? Ele disse isso recentemente. Isso. É a mesma coisa, exatamente. Ou seja, e nós vamos transformar a América por dentro. O Barack Obama disse isso. Nós vamos isso transformar. Aí já é Saul Alinsky. Aí já é o discípulo, né? Saul Alinsky. Vamos seguir aqui com a nossa pauta para eu jogar para o Ivan, porque seguindo com atualizações fornecidas pelo governo americano sobre o impacto da Operação Fúria Épica no aparato militar iraniano, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em uma das declarações mais contundentes desde o início da ofensiva, afirmou que a operação provocou a destruição completa da marinha iraniana, eliminando uma das principais capacidades militares do regime. Vamos ver. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. We're hitting them surgically, overwhelmingly, and unapologetically. With every passing day, our capabilities get stronger and Iran's get weaker. We set the terms of this war, from start to finish. Our ambitions are not utopian. They are realistic, scoped to our interests and the defense of our people and our allies. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. Em outra atualização sobre a Operação Fúria Épica, o secretário de Guerra dos Estados Unidos voltou a mencionar um princípio clássico da estratégia americana: paz através da força. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão aqui. A expressão frequentemente usada pelo presidente Donald Trump ficou marcada na política externa americana durante o governo de Ronald Reagan. Vamos ver. Peace through strength. The warrior ethos, lethality, unity of purpose, those are not slogans. They're the beating heart of what it means to wear the uniform, that uniform. Amigos, regimes revolucionários costumam construir sua legitimidade interna em torno da ideia de resistência ao inimigo externo. E aí, quando sofrem um golpe militar dessa magnitude, Ivan, isso tende a enfraquecê-los ou a torná-los radicais ainda mais? Ana, desculpa, antes de você passar para o Ivan, deixa eu já vou chutar a bola para o Ivan aqui. Chuta. Levanta. Vou levantar, já que leva o vôlei, né? Mas veja, existe um preceito na política e na geopolítica, o Flávio sabe bem disso. Quando um governo não tem coesão interna, ele sempre aposta na política externa, né? Ou seja, o presidente sai, ele começa a querer fazer guerra, ele começa a jogar para fora para tentar causar coesão interna a partir de fora, né? Então agora o Ivan, acho que agora é com você. Não à toa, ultimamente a gente ouviu muito a palavra soberania por aí, foi justamente para criar essa tentativa de coesão interna. E olha só, Bernardo, tanto é verdade o que você está falando, que, voltando um pouco nas origens das manifestações lá de janeiro, a economia foi afetada. Mas não é a primeira vez que a economia do Irã sofre um baque, só que dessa vez atingiu o bolso de setores, os campeões nacionais iranianos que sustentam o regime. Aí, meu amigo, aí a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Então a gente tem essa questão. O que o Peter Hegseth está fazendo aí nas declarações dele, Ana, explicando o que o Bernardo disse aqui antes, ou seja, os Estados Unidos estão ainda por vias diplomáticas. Então vai lá e promove um navio a submarino, promove outro a submarino. Acho que nunca vi tantos navios sendo promovidos a submarino como foi essa semana ali no Oriente Médio, justamente com essa frota da marinha iraniana sendo atingida. Mas é um objetivo estratégico eliminar, não é, a capacidade marítima do inimigo. Então, isso foi utilizado pelos Estados Unidos. E olha só, outra coisa que a gente falou muito aqui no De Leste a Oeste. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos observando a guerra pelas rotas.
E não à toa que o Estreito de Hormuz é uma rota das mais importantes no mundo. Hoje, o preço do combustível do entregador do Uber em Jequié, na Bahia, está aumentando por conta do Estreito de Hormuz. E isso a gente explicou aqui no De Leste a Oeste, nos programas anteriores, a importância dessas rotas. O Império Britânico só se tornou Império Britânico porque ele controlava as rotas. E agora o que nós estamos observando ali é uma tentativa do regime iraniano, não de controlar a rota, porque isso eles não vão conseguir, mas pelo menos impedir que esse fluxo continue ali no Estreito de Hormuz. Isso é extremamente importante porque vai impactar toda a cadeia logística de fornecimento de petróleo do mundo, não só da Europa ou dos Estados Unidos, é do mundo todo. Então, Ana, o Peter Hegseth traz essas declarações e como se fosse uma prestação de contas também para a sociedade americana do que está acontecendo. Até porque a diferença de uma teocracia como o do Irã, de um regime autoritário, todas as ações do Pentágono, cedo ou tarde, serão revisionadas pelo Congresso americano, como precisam ser. Eu concordo que seja assim. Afinal de contas, a Casa do Povo precisa... Por que vocês afundaram esse navio? Qual foi o custo? Qual foi o benefício? Tudo isso será revisionado. Coisa que não acontece, obviamente, no Irã, né? Então, ele traz já essa primeira prestação de contas e ele reporta, basicamente, o fim da marinha iraniana, Ana. Acho que vale a pena a gente também dar a notícia para a nossa audiência de que nessa semana o Senado americano bloqueou, né, uma iniciativa do Partido Democrata de cessar as movimentações militares do Donald Trump e a votação foi 53-47 com um senador da Pensilvânia democrata, o Fetterman, votando com os republicanos, ou seja, eles conseguiram bloquear isso e agora provavelmente eles fizeram uma jogada muito inteligente, porque se isso tivesse começado na Câmara, provavelmente passaria, né? Já que tem muito rhino, né? Republicans in name only ali na Câmara, e eles começaram pelo Senado e aí já foi bloqueado no Senado. Tem uns MAGA também que não conseguem enxergar além da fronteira do Kentucky, que eles não entendem muito bem a questão da geopolítica, e eu falo fronteira, não divisa, porque é assim que também não entendem, estão criticando, nós não elegemos você para isso, não sei o quê. Teria uma meia dúzia de MAGA ali, iam votar com os democratas na Câmara. Perdoe-me por te interromper. Não, é isso mesmo. Ivan, quer dizer, Flávio, o Ivan estava falando das rotas, né? E a gente falou tanto da Groenlândia, explicando exatamente esse caminho das rotas marítimas. É tão bom fazer esse programa com vocês. Flávio, esse conceito, paz através da força que nós falamos, meu Deus, eu pelo menos falo desde 2017, quando eu vi que Donald Trump já havia bebido na fonte de Ronald Reagan, roubando, entre aspas, o Make America Great Again, que era do Reagan, né? Let's Make America Great Again. Mas esse conceito de paz através da força, Flávio, claro que tem um peso simbólico porque estabelece um pilar da política internacional. Mas o que uma operação dessa magnitude, com um pilar como esse, paz através da força, que foi iniciado lá atrás, durante a Guerra Fria com os soviéticos, para outros regimes hostis, hoje, 2016, o que você acha que está acontecendo ali no escurinho de Moscou e de Pequim? Ana, nós falamos sobre as rotas, falamos sobre a rota do petróleo ilegal que o Trump bombardeou com o Estado Islâmico, né, contra o Estado Islâmico. Falamos da rota da Islândia, inclusive, isso aqui é a minha biblioteca, tá? Só sobre a Islândia, para provar aqui para vocês, ó. Isso aqui é só o que eu tenho de literatura islandesa, como eu sou obsessivo. E nós falamos também sobre essa rota da seda, que é a rota chinesa, já começando a responder sua pergunta, porque a rota da seda é também uma das questões primordiais para a Terceira Guerra Mundial. Você quer saber quais países estão com a China e quais países estão fechados com o Ocidente, que na prática significa os Estados Unidos, porque a Europa, vou roubar uma piada que o Bernardo sempre faz em privada, né? Como eles dizem em Londres, Allahu Akbar. Então não dá para você contar com
a Europa agora como parte do Ocidente mais. Então, tendo roubado a piada do Bernardo, desculpa aí por ter afanado, o que acontece agora, no momento atual, os chineses e os russos, mas talvez mais os chineses do que os russos, eles vão ter que pensar, né, em como que eles vão conter e controlar principalmente petróleo. Nós sabemos que a Terceira Guerra Mundial ela vai envolver energia. Energia não vai ser eólica, não vai ser estocamento, não vai ser alguma energia verde do meio ambiente, da ESG, nada. Ela vai envolver petróleo, rota de petróleo. Por isso que a Ucrânia, que tem um subsolo mais importante do mundo, e gás, né, grande fornecedor de gás do mundo, está neste atoleiro. É por isso que os países do Golfo, eles são tão importantes, apesar de às vezes terem populações diminutas e nem sempre tão ricas quanto os próprios manda-chuvas dos países. Então, o que acontece agora? Os chineses, os russos também, mas acho que principalmente os chineses, eles vão ter que fazer um remanejamento. Será que a gente consegue conter o petróleo, fazer o petróleo chegar na Ásia mesmo assim? Fazer um acordo ali nas frentes do poder, inclusive com Washington mesmo, e conseguir fazer com que o petróleo chegue à Ásia? Ou nós vamos ter que agora fazer outras rotas navais, provavelmente, para conseguir manter a nossa economia de pé? Porque se você não tem energia, você sabe que você não tem nada, você não tem economia nenhuma que se sustente. Então, neste sentido, o Trump ele foi muito esperto em como explicou aí o Ivan, estar preocupado com rotas. O que fez o Império Britânico ser tão bom, tão poderoso foram as rotas, o que fez os italianos serem tão grandiosos, lembra dos navegadores genoveses lá, Marco Polo, etc. Foram as rotas, que fez Portugal ser tão grande, por isso nós falamos português, foram as rotas, e agora é a vez do Peaceful Strait, das rotas controladas pelos Estados Unidos. Bom, que coxa de retalhos, hein? Que especial com esses amigos queridos que eu tenho que trazem tanto conhecimento para vocês. Nós vamos rever agora alguns momentos marcantes das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao longo desta histórica semana, enquanto a Operação Fúria Épica avançava. Em uma dessas falas, Donald Trump comentou a posição inicial da Espanha, que havia se recusado a colaborar com a operação, mas que rapidamente mudou de postura depois que Washington ameaçou suspender relações comerciais com o país. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. But they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Em outra declaração, durante a semana, o presidente Donald Trump também voltou a criticar a política adotada por administrações anteriores em relação ao Irã. Trump mencionou diretamente a estratégia de aproximação defendida pelo então presidente Barack Obama, afirmando que aquela postura de apaziguamento acabou fortalecendo o regime iraniano. The attack that we did, known as Midnight Hammer, had we not done that, Iran would have had a very powerful nuclear weapon within 1 month. The other thing was Barack Hussein Obama made maybe the worst deal I've ever seen, because he gave all power in the Middle East to Iran. He went the exact opposite way. And I terminated that. If I didn't terminate that deal, they would be sitting with a massive nuclear weapon 3 years ago, which would have been used already on Israel at least. The deal that Obama made, giving them everything, including plane loads of cash. Do you remember the airplane flew over there? It was a Boeing 757. There was 2 of them loaded.
They took out all the seats. It was loaded with green cash. Em outra fala, Trump afirmou que os Estados Unidos estão avançando de forma impressionante na operação e destacou que por décadas Washington havia sido colocado de lado diante das ações do regime iraniano. We're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. For 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Foram dezenas e dezenas de declarações do presidente americano nesta semana, mas para encerrar essa sequência, Trump também comentou o movimento de vários países que passaram a demonstrar apoio à operação liderada pelos Estados Unidos. Segundo ele, essa unidade internacional começou a se formar quando ficou claro que Washington estava disposto a agir com determinação diante de lunáticos. Why are we seeing, such unity around the world against Iran? That's a great point. Look, they're just evil. They're it's not the politics; it's their whole philosophy. It's their whole where they come from. It's terrible. Where they killed 35,000, I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people. They're evil, and they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. And it should have been done sometime during a 47-year period, because so much death has been caused by them. O Flávio tá rindo ali da declaração do Donald Trump, mas foi essa a palavra. Ele não poupa, ele não doura a pílula, né, Flávio? Ele fala o que tem que ser dito. Lembrando que o conceito de Rogue States, que é um conceito lá da época do Reagan, acho que foi o Andrew Leake, que era um assessor do Bill Clinton, usou muito, são os chamados estados canalhas, né, os estados pouco confiáveis, que na época era Líbia, Irã, Cuba, não tinha Venezuela na lista, Síria, Rússia, obviamente, eles não são confiáveis, então eles fazem parte do eixo do mal. Hoje em dia, o redesenho que o Trump está fazendo deveria colocar com muita clareza. Brasil é um regime e não um país, já é um regime que faz parte do eixo do mal, que financia o eixo do mal. E não importa que você coloque um presidente de direita aqui, porque impedem-no de governar e continua sendo um país que acaba fazendo coisas ruins ao mundo. Então esse redesenho que os Estados Unidos estão fazendo é o que está mudando tanto o mundo. Eu estou falando, nossa, mas mudou tanto o mundo nos últimos 10 anos, mais do que da época da Guerra Fria até hoje. Infelizmente, jornalistas não estão acompanhando toda esta mudança. É justamente isso, né? Ou seja, os rogue states, os estados canalhas, os estados incontroláveis, e agora tá na hora de você chamar eles pelo que eles são. Talvez o Trump logo vai chamar simplesmente xingando a mãe deles, e acho que tem que ser assim mesmo. Esse jeito boquiroto do Trump acaba funcionando nessas horas. Bernardo, rapidamente sobre Donald Trump. Olha, foi difícil escolher 4 vídeos durante a semana, porque o homem, minha gente, ele é uma máquina. Você liga a televisão, ele está numa coletiva, ele está numa reunião. No meio disso tudo, ele se reuniu com os gigantes das Big Techs para falar de inteligência artificial e deu uma coletiva sobre isso também. Eu acho que o nosso programa tem que ter 4 horas mesmo, para se a gente quiser colocar tudo. O Trump está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é a comunicação, né? Ele é um gênio nessa área, eu acho que é o político hoje mais hábil nesse sentido, né? Ele compreende como funciona. E os Estados Unidos estão fazendo um trabalho talvez como nunca tenham feito em época de guerra, ou seja, tomar a frente da comunicação. Você vê que as narrativas concorrentes sobre a atuação dos Estados Unidos no Irã não estão conseguindo sequer ganhar força, porque a mídia só está ocupada em reverberar ou analisar o que o governo americano está dizendo. Então está lá o Rubio falando na Fox, depois está o Netanyahu falando na Fox, depois está o Trump dando entrevista na CNN, fazendo coletivo, como a Ana disse, ou seja, eles estão ocupando demais os jornalistas com as suas próprias narrativas e versões do fato, ou seja, para explicar as questões da guerra e o andamento, que as narrativas concorrentes não estão vencendo. E Ana, só mais um ponto interessante aqui, que o Morgan estava falando do redesenhamento, do redesenho, né, da ordem global. Se você pensar, né,
o objetivo da Rússia, da China e desses países do eixo do mal, né, era quebrar o Ocidente. E o que eles estão conseguindo? A China com a Rota da Seda, o Oriente Médio com essas ações contra o Ocidente, a Rússia com a sua guerra, unir mais o Ocidente, deixar os Estados Unidos mais poderosos, a Europa mais unida e armada, né, e as economias dos rogue states completamente debilitadas e na mão desse novo rearranjo. E, por último, a energia verde tão sonhada da ONU agora vai ser movida a petróleo. Então, assim, tudo falhou. Ivan, nosso tempo está se esgotando. Carvão. Eu vou jogar dois torpedos para você, já que estamos falando, né, tanto de torpedos. Cortados de torpedos. Exatamente. Uma coisa é sobre isso que o Bernardo falou, sobre a reorganização da Europa no sentido da segurança. O Donald Trump dizendo, se vocês não aumentarem o investimento do PIB de vocês na segurança, eu tô fora, sinto muito, vocês vão ter que se virar sozinhos. Esse é um ponto. A pergunta isso deu resultados, né? A gente sabe que a Espanha não fez isso, mas como foi essa recepção? E a outra coisa interessante que eu queria jogar para vocês aqui é que aquele navio iraniano que esteve no Brasil em 2023, sancionado pelo governo, hoje ele mora no fundo do mar. Ele foi eliminado por um torpedo, né, absolutamente... Não, ele foi promovido a submarino. Ele foi promovido a submarino. O regime você não me venha de fake news aqui, é uma promoção. Ele foi promovido a posto submarino avançado de observação. Você vê que essa propaganda imperialista aí da Califórnia, a gente não aceita propaganda imperialista. Foi promovido, aqui. Mas foi uma promoção, vejam vocês, uma promoção dessa não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Ivan? Pois então a gente teve essa promoção aí, a submarino, né, como a gente trouxe aqui, brincadeiras à parte, era dentro daquilo que o Peter Hegseth havia dito sobre o fim, praticamente, da marinha iraniana. E sim, foi recebido muito bem esse discurso do Trump, essa pressão do presidente americano Trump sobre a questão do PIB. E olha só, até o esquerdista Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, ele vem saudando essa pressão americana, porque ele está vendo que os estoques militares da Europa estão voltando a uma certa normalidade. Inclusive, nós tivemos aí o anúncio da Itália, por exemplo, que vai participar da defesa dos países do Golfo. E aqui entra um ponto extremamente importante. Quando o presidente Trump pede para a Itália, para a França, para os demais países da OTAN reforçarem a sua defesa, aumentando ali, né, o gasto do PIB, alguém pergunta, mas a Itália, a Grécia tem a questão da Turquia, mas a Itália ela não vai ser invadida por quem? Quem vai atacar a Itália? Mas são os interesses. E os interesses da Itália, muitas vezes, estão lá no Oriente Médio. O petróleo consumido na Itália é produzido no Oriente Médio. Então, se você tem um recurso financeiro para a aquisição de equipamentos militares, na hora de uma emergência, você pode defender o seu interesse no Bahrein. É disso que se trata. Quando o presidente americano Trump diz vocês precisam aumentar o gasto com defesa, não é que a Rússia vai atacar Roma, não está conseguindo atacar o Donbas, não vai atacar Roma, mas é a questão dos interesses no globo, no mundo todo, não somente no terreno, no espaço aéreo italiano, digamos assim. E a gente aos poucos começa a ver já o fruto dessa pressão, Ana. Outra coisa que eu queria jogar no programa de hoje, infelizmente eu tive que tirar, mas nós vamos fazer um especial Barack Obama. Vocês topam? Fazer o VAR Barack Obama. Vai ser fritada. Porque, porque essa semana... Yes, we can. Porque essa semana, claro que houve, né, aquela gritaria toda, Donald Trump fez isso sem aprovação do Congresso, aquela história toda, mas aí a gente vê a ficha corrida do Barack Obama, o que ele soltou de bombardeio por drones na Líbia, na Síria, entre 2011 e 2016, eu fui buscar esse número. Em 2016, ele bombardeou a Líbia com drones mais de 22 mil vezes.
Ele foi, acho que, um dos presidentes que mais bombardeou, né? É inacreditável a hipocrisia de algum democrata levantar a mão e dizer o Donald Trump não pode fazer isso. Ana, ele é o único prêmio Nobel da Paz que já bombardeou outro prêmio Nobel da Paz, no caso os Médicos Sem Fronteiras, só para pontuar. Bom, ao longo do programa de hoje, revisitamos a origem do regime iraniano, acompanhamos os acontecimentos desta semana e ouvimos declarações que revelam como esse confronto atravessa décadas da política internacional. Em momentos de tensão entre democracias e regimes ideológicos, líderes americanos frequentemente recorreram a uma ideia central, a de que a paz só pode ser preservada quando existe disposição para defendê-la. Em 8 de março de 1983, durante um discurso histórico, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, descreveu a União Soviética como um império do mal, Evil Empire, e alertou para os riscos de subestimar regimes que se definem pela confrontação com o mundo livre. 4 décadas depois, aquelas palavras voltam a ecoar de forma surpreendentemente atual. No dia 8 de março de 1983, diante de uma plateia em Orlando, na Flórida, o presidente americano Ronald Reagan pronunciou um dos discursos mais marcantes da Guerra Fria. Ao se referir à União Soviética como um império do mal, Reagan provocou reações imediatas no mundo diplomático. Muitos consideraram a expressão dura demais. Outros temeram que ela pudesse ampliar as tensões entre as duas superpotências. Mas o discurso não era apenas retórico. Ele fazia parte de uma estratégia maior: restaurar a credibilidade da dissuasão ocidental em um momento em que o equilíbrio global parecia cada vez mais frágil. Naquele início da década de 1980, o mundo ainda vivia sob as sombras da Guerra Fria. A disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética não era apenas militar, mas também ideológica. 2 modelos de sociedade competiam pela influência global. Reagan acreditava que, para preservar a paz, era necessário algo mais do que negociações diplomáticas. Era preciso deixar claro que o mundo livre estava disposto a defender os seus valores. Foi nesse contexto que Ronald Reagan fez um alerta que atravessaria décadas. Ao falar sobre as tensões da Guerra Fria, ele advertiu contra uma tentação recorrente na política internacional, a de tratar democracias e regimes autoritários como se fossem moralmente equivalentes. So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire. Para Reagan, reconhecer a natureza dos regimes e estabelecer limites claros não era provocar o conflito, era justamente uma forma de evitá-lo. Foi nesse contexto que ele retomou uma antiga tradição da política estratégica americana, a ideia de paz pela força, peace through strength, frase que marcaria para sempre o seu governo e que deixaria um legado a ser seguido. Para Reagan, dissuasão não significava buscar a guerra, mas impedir que ela se tornasse inevitável. Demonstrar capacidade e determinação era, paradoxalmente, uma forma de evitar o conflito. O tempo acabou deixando claro o efeito daquela estratégia. A demonstração de força e clareza política alterou o cálculo estratégico da liderança soviética e ajudou a precipitar o colapso de um sistema que poucos anos depois deixaria de existir. Poucos anos depois, o sistema soviético começaria a entrar em colapso, encerrando uma das disputas geopolíticas mais marcantes do século XX. Mas a história
raramente termina. 4 décadas depois daquele discurso, o mundo volta a observar um cenário internacional marcado por disputas estratégicas, regimes autoritários e novas tensões geopolíticas. As últimas operações militares conduzidas pelos Estados Unidos contra alvos estratégicos ligados ao regime iraniano reacenderam um debate antigo na política internacional. Qual é o papel da força na preservação da paz? Os últimos dias do conflito entre Estados Unidos e Irã são mais do que uma demonstração de poder militar. A lógica dessas ações segue um princípio antigo das relações internacionais: a dissuasão. A ideia de que, em um sistema internacional instável, a estabilidade muitas vezes depende da clareza dos limites. Relembrar o discurso de Reagan hoje é, portanto, mais do que revisitar um momento da Guerra Fria. É recordar uma lição recorrente da história. A paz raramente se sustenta apenas em declarações de boas intenções. Ela depende de algo mais profundo, a capacidade das democracias de defender os princípios que afirmam representar. A história mostra que regimes autoritários raramente recuam diante da hesitação, mas frequentemente reconsideram seus passos quando encontram limites claros e determinação para defendê-los. E um programa inteiro sobre Irã, Estados Unidos, como não acabar, que coincidência, né? Num 8 de março, nesta semana, nossa data histórica coincidir com Ronald Reagan. Flávio, obrigada mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, Ana, Bernardo e Ivan. Mais uma vez um prazer estar fazendo esse programa, que além de tudo é extremamente divertido, ou seja, falamos sobre cultura, história, geopolítica e todos os temas anexos, mas nós nos divertirmos fazendo talvez nosso segundo especial, né, que o primeiro não foi exatamente no horário do De Leste a Oeste, nosso segundo especial aqui. Sempre um prazer falar com vocês e, obviamente, né, mantendo os ideais da liberdade lá no alto. Bernardo, muito obrigada, boa noite, até semana que vem. E uma boa despedida com Ronald Reagan, né? Maravilhoso, obrigado Ana, Flávio, Ivan, nossa audiência aqui, a equipe da Oeste. Lembrando que essa frase do Reagan, né, de que a Rússia é o eixo do mal, ela é muito importante porque ela se prolonga para o Irã. Lembrando que a Rússia é o grande fiador energético, diplomático, jurídico, financeiro, político do Irã, né? Ou seja, o Irã não seria essa subpotência, né, mundial se não fosse o apoio russo. Então o Irã é parte do eixo do mal que o Reagan profetizou ali naquela época. Então, vida longa Reagan, muito obrigado a todos, até semana que vem, se Deus permitir. Ivan, um dos grandes e bons laços entre a América e os britânicos está exatamente na amizade de Reagan e Thatcher. Então acho que depois de um programa especial como esse, falando de guerras, nada como acabar num tom inspirador e também de aviso, né? Aviso necessário que ecoa até hoje. Boa noite, obrigada, até semana que vem. Boa noite, Ana, Flávio, Bernardo. Olha, a semana passada você disse até semana que vem, 12 horas depois nós estávamos no Oeste Urgente cobrindo o início da guerra, né? Eu não excluo essa possibilidade. Por enquanto deixamos até semana que vem. E que realmente essa amizade, parceria entre Ronald Reagan, Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II possam ser de inspiração para este momento que o Ocidente passa. Benjamin Netanyahu, no dia 7 de outubro de 2023, disse que ali, aquele ataque do Hamas a Israel era um ataque ao Ocidente. O que nós estamos vendo agora no Irã é uma resposta do Ocidente àquele ataque, e é um Ocidente que continua forte, baseado em suas tradições, como o secretário Marco Rubio bem deixou naquele discurso que nós analisamos aqui no De Leste a Oeste. Eu acredito que a mensagem seja essa. Então, mais uma vez, uma boa noite aos colegas aqui, a toda a equipe da Revista Oeste que faz a produção deste programa e também para a nossa querida audiência. Obrigada, amigos. Até semana que vem. E quase meio século depois da Revolução Islâmica de 1979, o regime que nasceu daquele processo continua desafiando o Ocidente e alimentando instabilidade em diferentes partes do mundo.
Ao longo da história recente, poucos líderes tiveram a clareza e a coragem de enfrentar regimes que se definem pela confrontação com o mundo livre. Foi assim durante a Guerra Fria, quando Ronald Reagan denunciou o expansionismo soviético e chamou o sistema comunista pelo nome, o Império do Mal. Décadas depois, essa mesma disposição reaparece na liderança de Donald Trump, que decidiu confrontar diretamente um regime que, por décadas, financiou o terrorismo e espalhou violência pelo Oriente Médio e pelo mundo. A história ainda julgará os acontecimentos desta semana, mas uma coisa já é evidente. Em momentos decisivos, a coragem de enfrentar regimes agressivos pode mudar o curso dos acontecimentos. Obrigada pela companhia neste especial da guerra entre Estados Unidos e Irã. Seguiremos acompanhando todas as atualizações de perto e conectando com o passado para que possamos compreender melhor as escolhas do presente e os caminhos que elas podem abrir para o futuro. Boa noite e até semana que vem.